Shalom a todos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez, felizes, porque iremos ministrar louvores ao Senhor, iremos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Então que você possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite para mim e para você. Eu te convido nesse momento você fechar os seus olhos, colocar a sua mão no coração, chamar a sua família, juntos, reunidos, vamos nessa hora falar com o Senhor. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Pai, nós estamos felizes por estarmos mais uma vez nesse momento para te adorar, para ouvir a tua palavra, para aprender mais sobre ti, Senhor. Pai, nessa noite nós profetizamos que a tua paz alcance cada lar, alcance cada família, que cada família seja restaurada pela tua presença, Pai, que a tua presença nesse momento possa estar curando, libertando, que a tua presença, Senhor, possa estar sendo manifestada em cada lar, em cada família representada nessa noite. Nós queremos te adorar com todo o nosso coração, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, junto com cada família nessa noite, em nome de Jesus. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me lanço aos teus pés. Sim, eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és. Se eu me lanço aos teus pés. Não há ninguém como desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti.
lanço aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, sim tu és, eu me lanço aos teus pés. Declare nessa noite que não há ninguém, não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Tu és o desejável. Tu proveste o fogo e eu o sacrifício sou. Tu proveste o Espírito e eu te dou por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu proveste o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu proveste o Espírito e eu te dou por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória.
a Deus, queridos. Graça e paz. Obrigado por mais uma oportunidade. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, transmitindo mais uma live aos queridos irmãos e amigos que eu creio que estão nos acompanhando e aqueles que irão acompanhar depois que nós iremos encerrar essa live. Gostaria de trazer mais uma palavra nessa noite. Gostaria de convidar você, primeiro, a fechar os seus olhos em sua casa e começar a sua oração comigo nessa noite. Amém? Logo após a oração, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Pai, te damos graça por tudo, obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui de te louvar, de exaltarmos o teu nome, Senhor, de te engrandecer. Nós aprendemos do Senhor que há tempo para tudo. E esse tempo, Pai, nós acreditamos no tempo, mais uma vez, de estarmos nos nossos lares. Mas ao mesmo tempo nós entendemos a responsabilidade que nós temos de continuarmos a tua obra, de transmitirmos aquilo que o Senhor tem para a vida de pessoas, de famílias e de amigos, Senhor. Então nós pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Peça a tua bênção sobre cada lar, Senhor. Peça a tua bênção sobre cada família, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, uma palavra um pouco extensa, mas nós iremos ler apenas o versículo 5, Eclesiastes 3, 5. Eu vou estar lendo nessa versão aqui. Amém? Você que está na sua casa, gostaria que você me acompanhasse. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Diz assim: é tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Amém? Você na sua casa, eu gostaria que você repetisse comigo: tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Glória a Deus. É exatamente aqui em Eclesiastes, são sábias palavras do rei Salomão, falando sobre tempos, não somente o tempo de Deus, mas fala-se sobre que há tempos e oportunidades nas nossas vidas que nós precisamos entender para que assim nós sejamos sábios, para que assim nós tenhamos uma atitude correta diante das estações. A palavra também nos fala sobre estações. A Bíblia diz ali em Gênesis que quando Deus criou o mundo, né, Ele ali fez divisórias. Um para definir o dia, que certamente é o sol, e outro grande dois luminares grandes, um para iluminar o dia, que é o sol, e outro a noite, que é a lua. Então nós sabemos que Deus, desde o início de tudo, Ele criou regras, Ele criou tempos e Ele criou estações. E nós precisamos entender as estações das nossas vidas. E aqui não fica diferente dessas palavras do sábio Salomão. Nós precisamos entender que há tempo de juntar pedras, como diz a Bíblia, mas também há tempo de espalhar pedras. Eu não gostaria de focar muito sobre essa palavra pedras, mas é sobre essa palavra de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Amém? Ou seja, queridos, o que quer dizer essa palavra nas nossas vidas em um tempo de hoje? Não somente nesse tempo de pandemia, não somente nesse tempo por determinações municipais e até mesmo estaduais aqui na nossa região,
tempo no mundo todo, né, de afastar-se as pessoas, de mudarmos um pouco da rotina. A rotina que nós tínhamos de muitas vezes estarmos com a nossa família, a rotina a qual, costumes que nós estávamos de estar com nossos amigos, um fim de semana juntos, ou até mesmo viajando, e aqueles que tinham outras programações, mas de certa forma era um tempo de abraçar-se. Mas uma das coisas sábias, palavras sábias do rei Salomão, eu creio que não quis dizer nada no tempo desse, né? Um tempo de você se afastar-se por uma pandemia. Mas também um tempo de você se afastar-se por algo que talvez não está dando mais certo. De você se afastar por algo que não está edificando mais a sua vida. De nós nos afastarmos de algo que não serve mais, né? Ou que, de certa forma, está te prejudicando. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, romper limites nas nossas vidas. Quais os limites que nós precisamos romper? Quais os limites que você, querido, precisa romper na sua vida? Talvez são limites, talvez são coisas do seu trabalho, talvez são, de certa forma, amizades. Por isso que Salomão está dizendo que nós precisamos entender exatamente esse tempo. O tempo de abraçar, mas também o tempo de deixar de abraçar. Eu não gostaria de ficar apenas nessas suposições que eu estou falando, mas eu gostaria de citar alguns exemplos dentro da Bíblia. Um deles foi o camarada chamado Abraão. Abraão, a Bíblia diz que quando ele saiu da sua terra, Deus o chamou. O chamado era para Abraão. Deus tinha uma grande obra para fazer através da vida de Abraão. Porém, Abraão, ele levou o seu sobrinho chamado Ló. E ali foi muito bom, creio eu, porque ele queria também uma companhia, além da sua esposa. Ele queria alguém ali para estar do seu lado, lhe auxiliando. Até mesmo porque eles estavam vivenciando uma vida completamente diferente da que eles viviam. Por quê? Porque nós sabemos que a vida de Abraão era uma vida pagã. Eles viviam um tempo de sacrifícios, até mesmo de humanos. Eles viviam um tempo radical. E ali Abraão começou a vivenciar um novo tempo. É como que nós, antes de sermos cristãos convertidos, nós vivíamos uma vida diferente. E nós recebemos Jesus no nosso coração. E Deus nos chamou no particular, cada um em particular. Muitas vezes nós queremos responsabilizar ou terceirizar a nossa salvação com outras pessoas. Mas vou dizer uma coisa para você, queridos. A minha salvação e a sua salvação, ela é individual. Deus um dia, Ele vai nos chamar pelo nosso próprio nome. Então, o chamado no dia a dia, a nossa responsabilidade, ela é pessoal. E nós precisamos entender as coisas que nós precisamos abraçar e as coisas que nós precisamos deixá-las de lado. Ou seja, deixarmos de abraçá-las. E foi exatamente isso. A vida de Abraão e a vida de Ló estava muito boa. Até mesmo porque eles começaram a vivenciar uma nova vida. E essa nova vida, cada um criava, cada um cuidava dos seus afazeres. Mas chegou um momento que começou a dar tudo errado. Começou um momento que eles começaram a discutir. E o interessante, eu gostaria de destacar isso. A Bíblia diz que teve um momento da separação deles. Teve um momento deles deixaram de se abraçar. Que significa uma amizade. Significa muitas vezes um relacionamento. E naquele momento, Abraão disse assim: Ló, nós não podemos viver discutindo. Nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos viver desgastando a nossa amizade e a nossa família. Então nós vamos nos afastarmos. Nós vamos parar de nos abraçar, né? E naquele momento Abraão falou assim: ó, Ló, escolhe a terra.
Perceba bem que Abraão, ele deu uma honra a Ló. Ele disse: Ló, escolha qualquer terra. A que você escolher, se você escolher para esse lado direito, eu escolherei para o lado esquerdo, né? Eu inverti aqui. Se escolher para o lado direito, né? Se você escolher pelo lado direito, eu vou escolher pelo lado esquerdo. E assim a Bíblia diz que Ló, ele escolheu. E ali eles se despediram e eles viveram as suas vidas, né? Só que a diferença foi que Abraão, ele entendeu as estações, e nós precisamos entender estações e épocas que nós precisamos nos apegar a algo e que também nós precisamos deixar de lado. Olha a diferença entre a vida de Abraão e a vida de Ló. Abraão continuou prosperando. Abraão teve seus defeitos, sim. Abraão, de certa forma, até mesmo negociou a sua fé no momento que ele não esperou ter o seu filho, que ele teve um filho fora do casamento. E nós sabemos que naquele momento, mesmo diante de todo esse problema, Abraão continuou sendo próspero. Abraão continuou prosperando, conquistando tudo, porque ele entendeu exatamente que ele não precisava, ele precisava se apegar, mas também ele sabia o momento que ele precisava se afastar. Eu percebo isso na vida de Abraão em vários aspectos, em várias situações. A primeira que eu citei foi essa de Ló. Mas nós sabemos que Abraão não tinha problema de abraçar, mas também Abraão não tinha problema de separar-se. Ele não tinha problema de deixar de abraçar. Isso aconteceu com seu pai. Ele não sabia quem era Deus, o Deus de Israel, o Deus Senhor dos Senhores, o Deus dos céus, o Criador. Ele não sabia quem era. Um dia simplesmente ele estava vivendo a sua vida normal, como qualquer um de nós poderíamos viver. Mas um dia Deus apareceu para ele e disse: Abraão, sai dessa tenda, sai da tua parentela aí, ó. Olha para os céus, eu te darei descendentes como essas estrelas. Ó, eu te darei descendentes como a areia desse mar, dessa praia. Então naquele exato momento Abraão entendeu e deixou-se de abraçar. Eu vou falar uma palavra muito radical para você. Existem coisas nas nossas vidas que nós só iremos conquistar se nós tivermos coragem e determinação para deixarmos de abraçarmos. Abraão passou por isso. Na vida de Ló, segundo, terceiro, irmãos, ele teve o que? Um filho. Ele teve Ismael. Ismael veio antes de Isaac. O que aconteceu? Isaac nasceu. Deus falou para Abraão, disse: Abraão, é o seguinte, ó, resolva sua vida. Tá tendo esse problema aí, ó, olha o problema, o mesmo problema que Abraão teve com Ló. Abraão agora estava vivenciando o problema do seu filho Isaac com seu filho Ismael, ou seja, das mães, né, de Sara e da mãe de Ismael. E naquele exato momento Abraão precisou mais uma vez deixar-se de abraçar. E aqui, naquele exato momento ele não foi fácil para ele, porque a gente sabe, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você deixasse um pai, agora você deixar um sobrinho, nem tanto, agora você deixar um filho, meu irmão. Ele deixou seu filho Ismael. Foi doloroso, mas ele teve que se despedir do seu filho Ismael. Ele teve que se despedir daquela concubina, mãe do seu filho. E naquele exato momento Abraão deixou-se de abraçar novamente. Então nós entendemos isso, amados, que Abraão ele passou por esses momentos de sua vida. Agora a segunda história, para concluirmos a nossa linha de raciocínio para o tempo de hoje. Quem foi? Foi Paulo. Para não ficar apenas nas minhas palavras, o que eu citei, amados, o que eu citei sobre a vida de Abraão e Ló, perdão, não falei para vocês, mas se encontra, viu? Se vocês depois em casa que quiserem estudar sobre essa história, está em Gênesis, né? Capítulo 13, amém? 13 até 14 fala sobre essa história que eu acabei de contar para vocês. Só que nós iremos ver agora a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi chamado por Deus. Olha um cara radical. Por isso que eu lhe digo uma coisa para você, querido,
Existem decisões nas nossas vidas que nós precisamos tomar radicalmente. Ou seja, ou abraçar ou deixar de abraçar. Como diz no início do verso, ou juntar pedras ou também espalhar as pedras. Nós precisamos entender que há tempo para tudo. Amém? A Bíblia diz que no próprio capítulo, bem anterior, os próximos versículos anteriores falam que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Então há esse tempo, nós precisamos entender isso. Então o apóstolo Paulo também, em Atos 15, a partir do capítulo 15, fala sobre essa história, 15 até o 18, fala também dessa história. A história que ele tinha um chamado do apóstolo Paulo, principalmente para o gentio, de pregar para as pessoas as pessoas da sua própria parentela. E ali naquele momento, ele tinha um discípulo muito amado, chamado Barnabé. E ali era um discípulo de toda a obra. Aquele camarada, aquela amizade de Paulo para toda a obra, era a vida de Paulo com Barnabé. E naquele momento, nós sabemos que eles tiveram um desentendimento por conta de um discípulo. Aquele discípulo chamado Marcos. Eles tiveram uma viagem, eles foram antes em uma igreja, fundaram aquela igreja, e ali eles deram assistência. E quando aquela igreja ela estava rompendo, crescendo, o Barnabé falou o seguinte: eu vou levar Marcos comigo. Paulo disse: não convém levá-lo, não é bom porque ele nos abandonou, então não faça isso. E naquele exato momento, Barnabé disse: não, eu vou levar. E Paulo disse: então você vai por aqui, que eu vou por ali. Então foram rompimentos que de certa forma não foram fáceis para eles, mas que de certa forma o apóstolo Paulo, por uma pessoa muito de experiência, ele soube levar-se, ele teve maturidade para entender isso. Então, queridos, nós precisamos entender o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos entender o tempo de avançarmos, o tempo tempos de pararmos, mas também o tempo de nós, de certa forma, darmos um passo mais lento. O tempo de deixar de abraçar. Então é isso. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós passamos por isso com discípulos. O discípulo vem para a igreja e nós começamos a abraçar. O discípulo, de certa forma, ele fica bem acostumado no aconchego do discipulador. E ali, de certa forma, daqui a pouco ele começa a se acostumar. E nós precisamos entender esse tempo de dizer o seguinte: eu preciso deixar você andar com as suas próprias pernas. Do mesmo jeito o filho. Isso é a vida, amados. Um exemplo, um bebê recém-nascido, aquele cuidado, A gente não pode deixar de todo jeito. Mas daqui a pouco ele chega em uma certa idade que ele precisa dar os seus passos. Ele precisa começar a caminhar com as suas próprias pernas. Outro grande exemplo, trazendo para os dias de hoje: você que é pai, você também que é filho, você entende que chegou o tempo muitas vezes de sair debaixo das asas dos seus pais. É tempo de deixar de abraçar. É tempo de você dizer: eu preciso viver a minha vida. Eu preciso viver a minha vida com a minha responsabilidade. E assumir o papel de homem. E assumir o papel de mulher. E dizer: não, eu sou maduro o suficiente para assumir a minha vida. Então, quando nós não entendemos esse tempo, nós iremos passar por vexames da nossa vida. Nós vemos grandes exemplos disso nos tempos de hoje. De mocinhas que muitas vezes 18 anos e não tem responsabilidade. Se casarem, vai matar o pobre do marido de fome. Se de certa forma essa pessoa ela assumir um emprego, ela não tem responsabilidade porque ela não teve dentro da sua casa. Por conta de quem? Culpa dela não, muitas vezes culpa dos pais. Porque nós precisamos, imagina só, irmão, todo esse tempo
Dentro da Bíblia, Abraão precisou perceber que era tempo de deixar de abraçar. Paulo entendeu que era tempo de deixar de abraçar. Nós precisamos entender o tempo também de deixarmos de abraçar, de mimar, de fazer mimimi nos nossos filhos barbudos já. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida bem-sucedida? Faça isso. Essa palavra não é uma palavra, não é um mandamento, amém, irmãos? Eu estou pregando aqui sobre mandamento, eu estou pregando aqui sobre conselhos. E são conselhos que o grande homem, o homem mais sábio que já existiu, tirando Jesus, foi Salomão. Então Salomão foi esse homem, né, sábio. E para encerrar, eu gostaria de ler apenas o versículo 6 do mesmo capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Amém? Então nós precisamos entender esse tempo, né? Tempo de buscar, mas também tempo de perder. Tempo de abrirmos mão de algo, irmãos. Precisamos entender isso no nome de Jesus. E o próprio Jesus, ele vivenciou isso. O próprio Jesus, ele entendeu isso. Jesus, um homem sábio, Filho de Deus, mas sendo na forma de homem, o Deus Emanuel, ele veio entre nós e ele entendeu isso. Chegou o tempo que ele entendeu que era o tempo dele pregar, dele ensinar no templo. Mas chegou um tempo, uma vez, que as pessoas, elas faziam certas perguntas a Jesus, e ele falou o seguinte: ó, a minha hora ainda não chegou. Então Jesus, ele sabia, irmão. Jesus estava seguindo o manual dos céus. Eu e você precisamos seguir o manual dos céus. Amém? Está sofrendo nesse emprego? Está sofrendo talvez, não somente do emprego, mas talvez tentando conquistar algo que está difícil, você já percebeu que não é. Abra mão disso, querido. Pare de bater a testa na parede. Abra mão e recomece. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 3, o apóstolo João escrevendo ali as cartas, aquilo que ele foi ministrado por Jesus à igreja. E ali ele diz o seguinte, em Apocalipse, a partir do capítulo 3, ele diz, ó, ao anjo da igreja. E tem uma igreja que ele diz assim, ó: lembra de onde você caiu. Lembre, precisamos entender onde nós erramos. Precisamos entender e perceber qual foi o ponto errado, negativo na nossa vida, e pararmos ali, consertarmos e darmos um novo start na nossa vida. E dizer, não, eu não posso parar, resolvi aqui e vou. Amém? Mas também nós precisamos entender que também não é somente tempo de deixarmos de abraçar. Olha o que o versículo diz. Também precisamos entender que é tempo de abraçar. Existem pessoas que precisam ser abraçadas. Existem relacionamentos que eles precisam voltar. Existem relacionamentos que eles precisam serem quebrados algumas barreiras e voltar novamente. E um desses relacionamentos eu gostaria de te citar nessa noite. É você que, se porventura está afastado de Jesus. É tempo de voltar. Jesus está voltando, querido. É tempo de voltar a abraçar o Espírito Santo, a sentir o abraço da presença de Deus. É tempo de voltar a presenciar novamente a presença magnífica dele na sua vida. É tempo de voltarmos a clamarmos, a orar. É tempo de vermos os milagres de Deus acontecer dentro da igreja, dentro dos nossos lares. Precisamos entender isso em nome de Jesus. Talvez, querido, existem relacionamentos que você deixou para trás, que você precisa voltar atrás e dizer, eu preciso de você. E ter a humildade de dizer, eu errei e preciso recomeçar. Precisamos entender isso. Quer ser abençoado? Quer ser bem sucedido na sua vida? Aprenda isso. Coloque em prática. Que possamos colocar em prática nas nossas
vidas. Amém? E que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria, a mesma que Ele deu a Salomão. A sabedoria de Salomão não era uma sabedoria comum, irmãos. Era uma sabedoria do alto. Porque um dia ele teve a oportunidade de escolher qualquer coisa. Deus falou: ó, Salomão, escolha como teu pai escolheu. Teu pai prosperou. Teu pai pediu isso. Tudo que ele pediu eu dei. Agora eu faço uma coisa. Eu te dou um crédito aqui. Peço o que você quiser. E Salomão disse o seguinte: o teu reino é muito grande. O teu reino é muito extenso. A tua nação será muito grandiosa. Eu só te peço uma coisa: sabedoria. A sabedoria, queridos, a sabedoria, ela é o segredo de nós prosperarmos. Amém? Você pode ter dinheiro, se você não tiver sabedoria, você vai ficar liso, você vai ficar endividado. Como diz o Tiago Brunet, daqui a alguns dias. Eu encerro com uma frase que Deus falou muito comigo. Eu não sei quem é essa frase, irmão, mas Deus falou muito comigo essa semana com essa frase, que diz assim, ó: o crescimento é doloroso, a mudança é dolorosa, mas nada é tão doloroso quanto ficar preso em algum lugar ao qual você não pertence mais. Vou repetir mais uma vez: o crescimento é doloroso, a mudança é muito dolorosa, mas nada é tão doloroso quanto ficar preso em algum lugar a qual você não pertence mais. Você não pertence mais a esse mundo, nós não pertencemos mais. É doloroso vivermos tentando encontrar alegria por aí. A alegria verdadeira não está no álcool. A alegria verdadeira não está de você viver a sua vida viajando nas drogas. A maior alegria encontra-se na presença de Jesus. E essa presença está na sua casa, nesse exato momento. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós estaremos orando e logo após a oração nós estaremos encerrando com mais um louvor. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado pela tua doce e magnífica presença. Eu oro nessa noite por cada irmão, por cada discípulo do Senhor que está em cada um dos seus lares, que estão acompanhando essa live. Que o Senhor abençoe, que o Senhor lhes dê sabedoria, que a tua presença invade esses lares. No nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, nós precisamos da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua presença nos conforte, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um abraço. Estaremos quinta-feira aqui, mais uma vez, creio eu, lá na igreja, transmitindo ao vivo mais um culto para a glória do Senhor. Amém? Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a